Hoje em dia tem um tipo de criador na internet que não fica famoso por ser engraçado, inteligente ou talentoso em alguma coisa. Ele fica famoso pelo simples ato de incomodar. Muitos abrem live por aí provocando, ofendendo e atrapalhando o dia dos outros em troca de alguns donates e 15 minutinhos de fama. Chud the Builder, o streamer que a gente vai falar sobre hoje aqui, virou manchete em diversos jornais lá na gringa porque simplesmente nesse mês de maio agora, ele pegou a sua arma e abriu fogo contra um homem na frente de um tribunal. E vocês já vão entender até onde o nível do absurdo foi ultrapassado no caso desse cara várias vezes para ele tá pegando até 60 anos de cadeia. Antes do ocorrido, Chud the Builder já era conhecido em algumas bolhas da internet. O nome real dele, na verdade, é Dalton, e ele é um homem que mora no Tennessee, na cidade de Nashville, e faz lives IRL. Mais diferente de streamers que usam esse formato para fazer viagens, vlogs ou com conteúdo normal, espontâneo na rua, o conteúdo dele era basicamente conflito. Ou seja, a maioria dos clipes desse cara que você pode achar na internet se resume ao seguinte: ele abre a câmera e sai pelas ruas lá na cidade de Nashville e quando encontra pessoas negras, se dá a liberdade de fazer piadinhas sobre a cor da pessoa e constantemente faz o uso da N-word pra ofender mesmo. A white girl with a black guy in tree should always be, hey, is this guy bothering you? This guy bothering you? No. This guy bothering you? He's my best friend. What are you on Twitch? Yeah. We're on Kick. Gang says the estrogen. Or what, nigga? Come on over here. You heard me. Or what? Back up. Everybody was chilling. You're just being an asshole. Yeah, it's all good, bro. Don't worry about it. He heard. E como esperado, isso obviamente gera uma reação na pessoa ofendida que ele faz questão de filmar e ridicularizar, sempre usando a expressão chimp, ou o termo chimping, que é para rotular o comportamento agressivo, entre muitas aspas, daquela pessoa que simplesmente fica indignada de ser discriminada como uma atitude de um primata. Somebody get him a banana. He's chimping out. Come on over here and chimp out. He chimping out. Basicamente, esse cara farma clipes em cima de pessoas revoltadas com o racismo que ele pratica e ele sempre tenta se apoiar e se deleitar naquele argumento de hoje em dia não se pode mais falar sobre nada, que nós temos a liberdade de expressão e pipipipopopó. Que eu nem preciso explicar pra vocês que é um argumento completamente inválido e uma completa distorção do que realmente se trata esse direito de liberdade de expressão. E vocês agora, somente nessa contextualização básica, já devem estar se perguntando como esse maluco não havia sido preso ainda, considerando que as falas preconceituosas estão aí claríssimas e registradas pela internet. Mas é importante entender que, diferente da Constituição brasileira, lá nos Estados Unidos o ato de expressar suas opiniões, mesmo elas sendo do mais alto nível discriminatório, muitas vezes as pessoas acabam sendo asseguradas pela lei da liberdade de expressão, que por lá é muito menos restrita que aqui no Brasil. E apesar do conteúdo desse cara gerar sim uma grande revolta na maior parte da galera lá na gringa, como todo maluco fazendo algo fora do padrão de comportamento esperado na sociedade, ele conta com o apoio de algumas bolhas de esquisitos na internet, que basicamente se consistem no clássico norte-americano supremacista branco, só que na internet, que ainda, por incrível que pareça, é um posicionamento não tratado como criminoso se você não efetivamente atacar fisicamente uma pessoa negra, e também aquela galerinha que se diz troll, né? Ai, que nós somos troll, que você não entende, que o meu humor é diferenciado e agora não pode falar mais sobre nada, que basicamente reforça o discurso que esse cara tanto prega. Então, mesmo produzindo todo esse conteúdo extremamente zoado e potencialmente criminoso, até pouco tempo atrás, o máximo que o Chud tinha enfrentado de repressão aos seus atos de racismo foi um banimento da Kick, que aliás por si só já é uma plataforma muito mais libertina que o YouTube ou a Roxinha, ou seja, só de ter sido banido da Kick já dá pra ter uma ideia do nível dos absurdos que esse cara fazia em live, né? E atualmente ele tá streamando na Pump, que inclusive é uma plataforma que eu mesmo nem conhecia
antes de saber do caso do Chud. Antes de falar do crime absurdo cometido por esse cidadão, que é inclusive o tema central desse vídeo, é importante a gente pontuar que o Chud já vinha de polêmicas anteriores. Dia 9 de maio de 2026, ele acabou sendo preso em uma confusão em um restaurante em Nashville. E isso se deu numa situação completamente bizarra em que o cara vai, consome lá no estabelecimento e é chamado a atenção por gravar. Sinceramente, eu entendo que para um criador de conteúdo IRL, é frustrante você estar lá no estabelecimento fazendo sua live e ser chamado a atenção para parar a filmagem. E outro fator importante é que não se trata de um cara que se comporta como gente, né? Que vai lá, senta na mesa, come a sua comida e bate um papo com o chat. O Chud já é um velho conhecido da galera lá em Nashville. E sabendo que esse cara streamando no seu restaurante é sinônimo de problema, o staff do local pede educadamente para que ele não fique gravando. Diante disso, o nosso cidadão de bem surta, bate boca com os caras e se recusa a pagar a conta de quase 400 badalos de dólares por conta disso. Aí, obviamente, a polícia acaba sendo chamada e o Chud acaba sendo preso. Right here. Yeah, they normally park right here, man. This same one? Hey, sir, you're under arrest. What did I do? Okay. Can you lock it? E logo após essa prisão, o Chud é solto depois de pagar uma fiança de 5 mil dólares. Eu acho que valia mais a pena aquietar o rabo e pagar os 400, não é mesmo? Agora, sem mais delongas, chegamos enfim ao grande ocorrido do dia 13 de maio. No dia, o Chud estava num tribunal para resolver questões judiciais pessoais e no lado de fora do local, ele começou uma discussão com um homem chamado Josh Fox, um homem negro, amigo, acredite se quiser, que surpresa, e veterano do exército americano. Pelo que se sabe de relatos de quem presenciou a cena, porque isso não estava sendo streamado pelo Chud, o Josh estava de certa forma indignado e cobrando o Chud pelo seu comportamento racista. Não naquele episódio em específico, tipo, o Chud não veio e foi lá e foi racista com o Josh em live e ele foi lá cobrar. Não, mas se trata de um homem negro que já tinha visto na internet diversos clipes do comportamento preconceituoso do streamer e se sentiu, ao estar na presença dele, numa grande vontade de cobrá-lo. Que na minha opinião se trata de uma cobrança extremamente válida, até porque a partir do momento que você abre a sua câmera e sai incomodando e sendo racista com diversas pessoas ao vivo, e isso está documentado na internet, você dá brecha total para as pessoas se indignarem com as suas atitudes e irem te cobrar pessoalmente. Diante dessa situação, o nosso amiguinho Chud se sente injustiçado de alguma forma e não ignora ou conversa normalmente com o homem para tentar resolver a situação ou se explicar, e acaba virando uma discussão bem acalorada. Nessa, o bate-boca vira uma espécie de porradaria e logo Chud simplesmente saca sua arma e resolve atirar não uma, mas várias vezes contra o homem. Inclusive, no processo, o gênio acaba acertando até a si mesmo, dada o calor e a impulsividade da cena. Por sorte, muita sorte, dada a violência da cena, o resgate chega a tempo e o homem acertado sobrevive e atualmente está estável. E o Chud enfrenta um forte julgamento pelas seguintes acusações: 1. Tentativa de homicídio, agressão agravada, uso de arma de fogo durante crime grave e colocar outras pessoas em risco com uma arma letal. É importante ressaltar que ele ainda não foi condenado, mas está preso aguardando julgamento, e a sua fiança foi definida pelo juiz em $1 milhão. Initial bond at 1.25 million. Based upon the fact of how many people were in the courtyard, were here at the courthouse, and the seriousness of all these felonies, and his bond status. Okay? Yes, sir. Inclusive, no desespero de ver que a situação finalmente deu ruim pro seu lado, ele foi até a internet e pediu a ajuda dos seus seguidores para financiar numa vaquinha online o pagamento da sua fiança, que claro, não chegou ao valor de $1 milhão, mas acumulou incríveis $100 mil. Isso é simplesmente inacreditável, mas quando eu digo para vocês que esse tipo de streamer tem comunidade, tem fã,
tem apoiador, eu não tô brincando. E expondo um pouco o lado do streamer pra vocês, o mesmo alega justificativa de legítima defesa, mesmo que isso contrarie o que alguns relatos apontam, de que ele partiu pra cima e ainda por cima abriu fogo numa confusão contra o homem desarmado, o que aperta ainda mais pro lado dele, né? Segundo a Justiça do Estado, caso condenado, a pena de Chud pode ficar entre 15 e 60 anos de chilindró. E essa variação grande de tempo se dá porque se tratam de 4 acusações, então a gente tem que ver de quantas e quais ele vai realmente ser condenado. Atualmente o Chud se encontra preso e completamente proibido pelo próprio juiz do caso de comentar publicamente sobre esse processo judicial. Ou seja, ele não pode ficar indo até a internet alegando inocência, alegando injustiça, ou ficar comentando detalhes sobre o caso, até porque as suas redes sociais estão completamente bloqueadas, inclusive para evitar esse tipo de palhaçada como foi essa tentativa de vaquinha, né? Francamente para vocês, quando eu vi esse caso eu achei um completo absurdo, e por mais que eu ache difícil que ele realmente passe esses 60 anos na cadeia, eu acho difícil, para dizer quase impossível, ele passar impune dessa. Muito contraditório, porque a justiça lá nos Estados Unidos, que é tão leviana em relação a discurso de ódio, ao menos a gente pode dar graças a Deus que ela se endurece o suficiente quando isso parte para um ato de violência, e graças a Deus também o homem sobreviveu. Mas poderia não ter tido essa sorte, né? O que pra mim reabre 100% aquele velho debate sobre liberdade de expressão. Porque até quando a gente vai permitir que alguém pratique abertamente o mais alto nível de discriminação sem ser punido? Vão ser necessários cada vez mais ataques violentos para isso, mas espero de verdade com todo o meu coração que esse caso seja corretamente julgado com todo o rigor necessário da lei. E surgindo alguma reviravolta ou atualização muito relevante, eu com certeza trago aqui para vocês de prontidão. Então já se inscreve aí para ficar ligado nos próximos vídeos, deixa o like para mim por favor, um abraço e até a próxima.